Olá, meu nome é Frederico. Hoje nós conversaremos um pouco sobre resolução de conflitos. Como resolver os conflitos? É possível resolver conflitos? Existe, entre os estudiosos do tema, posicionamentos divergentes. Existem aqueles que entendem que o conflito ele pode ser resolvido. Existem outros que dizem que, na verdade, o conflito ele nunca poderá ser resolvido. No máximo, o conflito ele pode ser aceito, ele pode ser tratado, podem ser criadas soluções, decisões para lidar com determinados conflitos, mas resolver efetivamente o conflito, muitos não aceitam. Independentemente de se existe esse posicionamento, se o conflito é algo que pode ser resolvido ou algo que pode ser tratado, cuidado, existem meios de se lidar com o conflito que foram criados por nós, pela humanidade ao longo da história. Existem modos que são já institucionalizados, existem modos informais, naturais, espontâneos de lidar com o conflito, de tentar resolver os conflitos. Nós podemos dizer que as reações naturais aos conflitos espontâneos em que nós reagimos no nosso dia a dia, quando estamos em um conflito, quando nos deparamos com um conflito, são a evitação, a discussão informal ou até mesmo a violência. Essas três maneiras de lidar com o conflito normalmente são as maneiras informais, são os modos informais, são as tentativas de resolução informais do conflito. No primeiro momento, em muitos conflitos, as pessoas tendem a evitá-lo. Pensam que se eu evitar determinado conflito com alguém, eu vou estar cuidando desse conflito de uma forma adequada, esse conflito vai ser solucionado, isso vai ficar para lá. Porém, em muitas situações, a evitação do conflito ela não resolve o conflito, ela não trata o conflito muitas vezes evitado, ele permanece. Além da evitação do conflito, nós temos a discussão informal, ou seja, numa situação de divergência ali, de um embate ali, de palavras ou de atitudes, às vezes nós partimos para uma discussão informal e achamos que através dessa discussão aquele conflito pode ser resolvido, pode ser solucionado. Porém, muitas vezes a discussão informal ela acirra o conflito, ou seja, ela gera no conflito aquilo que nós vimos sobre a espiral do conflito. E uma outra maneira de lidar com o conflito é a violência. É às vezes a pessoa se valer de uma atitude violenta, de uma palavra violenta que vai atingir o outro, ou de um ato mesmo violento, uma agressão física, na esperança de que essa violência ela vai lidar com o conflito, ela vai resolver com o conflito, ela vai afastar quem eu vejo como meu adversário no conflito. Porém, a violência muitas vezes ela tem o poder de piorar aquela situação, de acirrar aquele conflito, de tornar aquele conflito ainda mais severo, mais acirrado. Além desses três modos informais, nós temos modos institucionalizados de lidar com o conflito. Nós temos talvez o que seja mais famoso para nós aqui na nossa realidade brasileira, que é o processo judicial que é instaurado perante a justiça do Estado, a justiça estatal, aquela que é presidida pelo juiz de direito. O processo judicial é uma maneira de lidar com o conflito, uma maneira específica, onde atuam advogados, onde o próprio juiz é esse quem vai resolver o conflito. Além do processo judicial, nós temos outras maneiras institucionalizadas de lidar com o conflito que vem crescendo dia após dia. Nós podemos destacar, dentre elas, 4 modos de lidar com o conflito: a mediação de conflitos, a arbitragem, a conciliação e a negociação. Todas essas são maneiras institucionalizadas de lidar com o conflito, maneiras profissionais que já têm um aporte científico, conceitual e técnico que auxiliam aquelas pessoas que querem levar os seus conflitos para esses modos de resolução. A mediação pode ser conceituada como um modo de resolução de conflito onde um terceiro ou mais de um terceiro mediadores, eles auxiliarão aquelas pessoas que estão vivenciando um conflito
para que essas próprias pessoas possam resolver, possam decidir sobre esse conflito. O mediador, ele não decide, ele não é como juiz de direito, ele não tem o poder de decidir o conflito, mas apenas de auxiliar as partes para que elas mesmas possam chegar a uma solução, possam chegar a uma decisão. Nessa mesma característica da mediação, nós temos a conciliação. O conciliador também é esse terceiro, que como mediador auxilia os envolvidos no conflito para que eles próprios possam resolver os seus conflitos, possam resolver o seu conflito. A diferença entre o mediador e o conciliador é que o conciliador ele interfere mais no mérito da discussão do conflito, nos assuntos, nas questões. O mediador não, o mediador ele trabalha mais na comunicação, no diálogo que é estabelecido, ele traz ali contribuições que não são necessariamente ligadas diretamente ao mérito do que está sendo discutido, do que está sendo conversado. Além desses dois modos, nós temos a arbitragem. A arbitragem, ela se parece com o processo judicial na medida que existe a figura do árbitro ou de mais de um árbitro. A arbitragem, hoje no Brasil, ela é regulada pela Lei 9.307 de 1996. O árbitro, ele, assim como o juiz de direito, ele decide o conflito, ele vai proferir uma decisão, uma sentença arbitral que vai tentar pôr fim ao conflito, vai tentar solucionar o conflito. E aí é uma diferença entre a arbitragem, entre o árbitro e o mediador e o conciliador. O árbitro, como juiz, decide o conflito. O mediador e o conciliador não. Eles ajudam, eles auxiliam para que os próprios envolvidos decidam o seu conflito. E uma última figura aí de resolução de conflitos, nós podemos trazer a negociação. A negociação é uma maneira de lidar com o conflito, onde os próprios envolvidos, eles vão tentar uma solução para o conflito, eles vão lidar com o próprio conflito. Hoje em dia, a negociação ela vem sendo estudada por administradores, por advogados, por profissionais liberais, justamente por causa da ciência que se criou em torno da negociação. Então, a negociação ela se difere dos demais modos porque nela não existe a figura do terceiro. Os próprios envolvidos ou os seus representantes decidirão o conflito a partir de aportes teóricos, aportes técnicos, científicos, conceituais. A negociação não é uma mera discussão informal. Por trás dela existe uma ciência, uma técnica. Enfim, nós podemos ver que todos esses modos de resolução de conflito, eles são caracterizados ou eles são fundamentados em dois parâmetros, ou numa norma escrita ou no diálogo. Todos eles vão ter sempre como uma referência uma norma escrita, seja ela jurídica, seja ela moral, seja ela religiosa, seja familiar, ou no próprio diálogo, que é esse ato de conversar frente a frente, de um tentar entender o interesse do outro. Uma característica que distingue esses modos também é que ou eles serão competitivos ou eles serão colaborativos, ou seja, ou as pessoas se verão como adversárias a depender do modo de resolução escolhido, ou elas se verão como não adversários. E daí a distinção conceitual que fala que os modos de resolução podem ser classificados em adversariais ou não adversariais, ou seja, em modos competitivos ou modos colaborativos, cooperativos de resolução. Uma abordagem interessante dos modos de resolução é que nos ensina que, independente do modo que nós vamos buscar para resolver os nossos conflitos, seja um modo institucional, como o processo judicial, a arbitragem, a negociação, a mediação, ou um modo informal, espontâneo, como a evitação, a discussão informal, em todos eles as pessoas, elas precisam de ter consciência de um estado interno delas que pode gerar uma consequência externa para o modo como aquele conflito vai ser resolvido, ou se com colaboração, ou se com competição. Ou seja, uma guerra interna, uma guerra emocional vai gerar uma guerra externa, vai gerar um conflito externo, uma violência externa. Então todos esses modos dependem de um estado
anímico, do estado emocional, do estado psíquico das pessoas. Daí a importância dessas abordagens não serem analisadas apenas no viés técnico, no viés teórico, mas também considerando as próprias pessoas, considerando uma perspectiva antropológica, ou seja, de como que é o estado mental, o estado emocional daquelas pessoas que estão em conflito, como esse estado está, porque isso vai ter uma repercussão direta no modo de resolução escolhido.